Agora, o assunto é sobre o mercado de suínos. Segundo o CPEA, as praças apresentaram evolução. Já o caso de Minas Gerais e Paraná, os preços ficaram estáveis em setembro. Destaque para São Paulo, que apresentou alta de quase 6%. Para falar sobre o fechamento do suíno em setembro, eu converso agora por telefone com o pesquisador do CPEA, Marcos Iguma, que traz para a gente mais informações. Ô Marcos, muito bom dia para você. Conta para a gente como foi o fechamento do suíno vivo nas principais praças pesquisadas pelo CPEA. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. Para nós é sempre um prazer participar, do programa. Falando um pouquinho sobre o mercado de suíno vivo, a gente pode perceber que o indicador do CPEA realmente fechou o mês em alta, A gente viu quase 6% de aumento aí no acumulado do mês de setembro para a Praça da Grande São Paulo. E isso se deve principalmente à oferta mais ajustada, que a gente percebeu em setembro. Em agosto, a gente teve como uma percepção aí do mercado, como uma demanda mais enfraquecida. Até a expectativa do setor era de boas vendas no Dia dos Pais, mas isso não foi cumprido, Então, o comportamento do mercado de lá para cá foi realmente de ir desfazendo esses estoques, e em setembro o escoamento da produção foi um pouco mais acelerado que em agosto. Isso favoreceu o aumento dos preços, Essa demanda um pouco mais aquecida e mais estável durante o mês deu um pouco mais de robustez para o mercado. Mais recentemente, a gente pode apontar aqui também os custos de produção que estiveram em alta, A gente teve reajustes nos preços do milho em várias praças, E isso colaborou com o aumento do preço do animal vivo. Ô Marcos, você falou para a gente sobre o suíno vivo, agora vamos falar sobre a carcaça suína especial, que também apresentou alta em São Paulo, chegou a ter alta de 2,82% em setembro. Na comparação com outros tipos de carnes, a carne suína ganhou competitividade. Qual que é a sua análise com relação à carcaça suína? Bom, Antônio, em relação à competitividade entre as carnes, o que a gente pode perceber em setembro foi realmente uma maior competitividade para a carcaça especial suína. Essa proteína teve uma queda aí de preços de quase 3% no mês, o que garantiu uma maior competitividade, já que as outras proteínas concorrentes estavam em alta. Ou seja, o traseiro, o dianteiro, a ponta de agulha e a carcaça casada, por exemplo, que a gente usa nos comparativos entre as carnes a bovina e a suína, estiveram em alta. A carcaça casada, aí, por exemplo, teve um aumento de 6% no último mês. E isso favoreceu muito a competitividade da carne suína. Em relação ao frango, o comparativo já acontece com o frango resfriado, que teve um aumento de 4,1% aí na Grande São Paulo em setembro, o que também favoreceu a competitividade com a carne suína. Um parênteses aí em relação ao mercado de boi, nas 2 primeiras semanas do mês, a gente pode perceber que as carnes tiveram uma certa valorização nos preços, por ser começo de mês, proximidade com o recebimento dos salários e uma demanda tradicionalmente mais aquecida no início do mês realmente. Porém, no final do mês, a gente já viu que o setor já teve uma baixa de novo nos preços e se manteve de certa forma desanimado em relação às vendas aí no final do mês. Mas de maneira geral, houveram altas aí nos preços, em setembro. Fechando então o mês com uma maior competitividade da carcaça especial suína. Ô Marcos, para a gente finalizar, vamos falar sobre o custo de produção, que em agosto apresentou uma alta de 0,67% na comparação com julho. Como ficou o custo de produção para o suíno em setembro? Já em relação aos custos de produção, a gente falou um pouquinho na primeira pergunta em relação ao repasse dos custos de produção para o preço do suíno. Isso já aconteceu realmente em setembro, As granjas, os nossos colaboradores aqui do CPEA já comentaram, já repassaram boa parte dos aumentos de custos de produção para o animal vivo e, consequentemente, os outros elos da cadeia também, os frigoríficos e distribuidores. Então, esses reajustes recentes no preço do milho, uma valorização aí de quase 12% no mês,
já se refletem para a carne suína. Tivemos também o reajuste da energia elétrica recentemente, né? A gente passou da bandeira verde para a bandeira amarela, e isso significa que a gente está utilizando um pouco mais de energia das termoelétricas. Isso encarece um pouco a produção de energia elétrica no Brasil. Então, como o nível dos reservatórios estão baixos, a gente acaba utilizando mais dessa energia alternativa, que encarece o custo para o suinocultor de maneira até bem significativa, né? E em relação aos combustíveis, a gente também percebe uma alta aí de mais de 5% no mês, de acordo com o indicador do CPEA. Então, para o suinocultor, realmente as entregas ficam um pouco mais complicadas, a logística fica um pouco mais cara, e a produção em si acaba sendo penalizada por esses aumentos de custos, que são repassados realmente para o valor da carne, né? Conversamos com Marcos Iguma, pesquisador do CPEA para o setor de suínos e aves. Marcos, obrigado pela participação. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande para o CPEA participar aqui do programa. Um abraço a todos e até mais.